Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-vindos. Vamos dar continuidade agora pelo Catecismo. Falaremos hoje do sacramento do batismo e da confirmação. Fazendo uma recapitulação breve da outra aula, nós entramos agora nos sacramentos porque a liturgia, esse modo de orar público da igreja, os sacramentos, a missa, a liturgia das horas, é a forma de celebrar aquilo que a igreja professa no seu creio, no credo. Então, os santos mistérios que nós aprendemos, os 12 artigos, são celebrados na Sagrada Liturgia e nos sacramentos. Hoje vamos começar com o primeiro, o batismo, que é a porta de entrada para os outros. Você se batizou, fez toda a preparação, catecumenato, e sabe que agora você tem deveres, responsabilidades. Nós faremos o percurso pelo catecismo. É uma parte um tanto grande, por isso que teremos o auxílio do catecismo de São Pio X, que é em perguntas e respostas, para nós sintetizarmos, memorizarmos melhor. E assim vamos caminhando, e qualquer dúvida, vocês vão falando, nós vamos comentando. Iniciaremos no número 1213. Acharam? O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, vitae spiritualis ianua, a porta que dá acesso aos demais sacramentos. Então, esse sacramento é denominado batismo por causa do seu rito central, que vem do grego mergulhar, imergir. O mergulho na água simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, da qual com ele ressuscita como nova criatura. Ou seja, o batismo é como se fosse e é a morte do velho homem. Você, que era uma pessoa do mundo, não conhecia Jesus, conheceu o cristianismo, a Igreja Católica, e quer ter uma nova identidade. Procura a igreja e ali você é sepultado. Você desce como mergulho. Aí nós estamos falando em batismo no sentido de imersão. E quando você sobe daquelas águas, é a ressurreição, ressuscita. Então você ressurge como outra pessoa, uma nova criatura em Cristo, uma pessoa espiritual. O número 1217. As prefigurações do batismo na antiga aliança. Na liturgia da noite pascal, quando dá a bênção da água batismal, a igreja faz solenemente memória dos grandes acontecimentos da história da salvação que já prefiguravam o mistério do batismo. Desde a origem do mundo, a água, esta criatura humilde e admirável, é a fonte da vida e da fecundidade. A Sagrada Escritura a vê como incubada pelo Espírito de Deus. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Essa é a bênção da água da vigília pascal. A igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo. Por ela, com efeito, poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. Ou seja, a igreja entende que no Antigo Testamento o batismo estava, de certo modo, oculto em prefigurações.
Lembra também quando nós vimos no creio na igreja, que já no coração do Pai a igreja estava presente? Sempre se fará essa ligação com o Antigo Testamento naquilo que Cristo restaura. O batismo que usa das águas traz essa menção do Antigo Testamento, de que o Espírito de Deus pairava nas águas. São Francisco chamava as águas de castas, humildes. Por que as águas são humildes? Porque elas estão sempre indo para baixo. Correnteza. Casta, ela é limpa, ela é pura. No Antigo Testamento, o batismo já era prefigurado em imagens, até chegar o batismo de João, como nós iremos ver aí adiante. 1220. Se a água de fonte simboliza a vida, a água do mar é um símbolo da morte, razão pela qual o mar podia prefigurar o mistério da cruz. Por este simbolismo, o batismo significa a comunhão com a morte de Cristo. Aquilo que eu falei para vocês, o batismo como a morte. É sobretudo a travessia do Mar Vermelho, a verdadeira libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia a libertação operada pelo batismo. Mais uma vez, temos aí a oração da vigília pascal, da bênção da água. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Por fim, o batismo é prefigurado na travessia do Jordão, pelo qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida, a descendência de Abraão, imagem da vida eterna. A promessa desta herança bem-aventurada realiza-se na nova aliança. Eu fiz questão de ler essas passagens do Antigo Testamento para que vocês pudessem notar que não são invenções da igreja. Não é simplesmente algo que Jesus chega, ou os apóstolos, e diz, vai ser assim agora e pronto, esquece o judaísmo. Mas se tem uma conexão. Não é simplesmente algo inventado, confeccionado, como alguns tentam dizer que a confissão sacramental foi inventada pela igreja. Não foi. Se nós formos ler o Antigo Testamento com a luz do Novo, vamos encontrar com certeza as prefigurações do que Cristo fez, que já estava presente, mas ainda oculto. Não estava ainda para a compreensão do povo. Todas as prefigurações da antiga aliança encontram sua realização em Cristo Jesus. Ele começa sua vida pública depois de ter feito batizar por São João Batista no Jordão. Após sua ressurreição, ele confere esta missão aos apóstolos: e depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Nosso Senhor submeteu-se voluntariamente ao batismo de São João, destinado aos pecadores para cumprir toda a justiça. Este gesto de Jesus é uma manifestação de seu aniquilamento. O Espírito que pairava sobre as águas da primeira criação desce então sobre Cristo como prelúdio da nova criação, e o Pai manifesta Jesus como seu Filho amado. O batismo de João era um batismo de você mudar a sua consciência. Então você se reconhecia pecador, procurava São João Batista, o último dos profetas, e ali dizia a ele que estava arrependido diante daquele povo, aquela multidão que era como uma testemunha da sua conversão, estava ali de testemunha, e você recebia a água simbolicamente para dizer: agora eu estou com uma nova consciência, agora eu quero ser uma nova pessoa. E Cristo, sem ter pecado, vai atrás do batismo para cumprir toda a justiça, como é falado no Evangelho de São Mateus. Ou seja, o primeiro
que cumpre a lei é o Cristo. E ademais, para dar uma prova de seu aniquilamento, Jesus, ao se encarnar, quis ser tão parecido conosco, se esvaziou tanto, que até foi procurar um batismo para, como se fosse lavar os seus pecados. Que não tinha, exato. Cuidado, aqui eu não estou dizendo que ele tinha pecado. Jesus, quando se batizou, não teve pecado nenhum apagado, porque ele não tinha pecado. As igrejas protestantes argumentam que não se deve batizar crianças porque Jesus se batizou grande. Aí nós vamos contra-argumentar dizendo, mas as suas crianças têm pecado. Se não for o pessoal, pelo menos o original. E Jesus não. Jesus não tinha pecado. Ele se batizou para ser o primeiro a dar exemplo, para cumprir realmente toda a justiça. E deu a ordem: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. A Igreja Católica não aceita batismo somente em nome de Jesus, é em nome das três pessoas da Santíssima Trindade. No próprio batismo de Jesus, se há uma manifestação da Santíssima Trindade, com o céu aberto, a pomba, a voz do Pai. Conseguem compreender? Até aí o itinerário do batismo, até Jesus. Então agora o número 1226 fala sobre o batismo na igreja. A partir do dia de Pentecostes, a igreja celebrou e administrou o santo batismo. Com efeito, São Pedro declara à multidão impressionada com sua pregação: convertei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo é uma missão apostólica. Os apóstolos têm esta missão de que você aceite Jesus, como diz os protestantes, você aceite Jesus, mas aqui é no sentido mesmo, né? Aceite a fé, converta-se, se arrependa e seja batizado. Tá? Torne-se cristão. Por isso que é a porta. Creio que aqui ficou completo o nexo do batismo, de como ele foi instituído, como chegou até nós e onde ele já estava presente no Antigo Testamento. Então, no número 1229, o Catecismo já trata da iniciação cristã. Tornar-se cristão, eis algo que se realiza desde os tempos dos apóstolos, por um itinerário e uma iniciação que passa por várias etapas, ou seja, ser convertido. Hoje se tem muito uma ideia que não precisamos converter mais ninguém, sendo que isso é um absurdo, porque a igreja é missionária e a igreja precisa levar Cristo para as pessoas. Hoje nós temos essa ideia de que cada um deve ficar com aquilo que você acha que é o certo e não precisa mais da conversão. Mas é a missão da igreja converter as almas. Lembra daquilo que nós falamos sobre a conversão dos judeus? O último ato antes de Jesus voltar? A igreja tem essa missão de converter as almas e batizá-las, porque foi o próprio Cristo que pediu. Agora, não é um ato de imposição, por exemplo, eu chegar em você e dizer, agora você vai se batizar porque eu vou amarrar suas mãos. Não é assim. Você procurou o batismo por livre e espontânea vontade. Pode ser que eu esteja numa comunidade indígena e através da minha pregação os índios me procurem e digam, eu agora quero ser batizado. O que não dá é eu colocar todos amarrados num caldeirão e derramar uma água por cima e dizer agora todo mundo se batizou. Uma fé imposta. Até porque no rito do batismo mesmo a gente tem que confessar o eu creio, né? Isso mesmo. Se entende que você está abraçando aquela fé. Então você vai dizer, creio. Isso aqui os adultos, não é? Nas crianças os padrinhos respondem por você.
1230. Esta iniciação tem variado muito ao longo dos séculos e de acordo com as circunstâncias. Nos primeiros séculos da Igreja, a iniciação cristã conheceu grande desenvolvimento com um prolongado período de catecumenato e uma sequência de ritos preparatórios. Aquilo que nós fizemos, formações, a preparação, para você ter a consciência daquilo que você vai receber. Se conta que por isso Santo Agostinho demorou muito para ser batizado, porque se tinha medo de que depois do batismo ele cometesse um pecado, e aí como é que faria? Porque era uma ofensa muito maior, e ainda é uma ofensa muito maior, porque depois do batizado você é um cristão que comete um pecado. Antes você é um pagão que comete um pecado, é diferente. E naquele tempo a penitência imposta para uma pessoa que cometia um pecado depois do batismo era algo muito grande. Por isso que foram surgindo as indulgências para amenizar essas penas. Quando o batismo das crianças tornou-se amplamente a forma habitual da celebração deste sacramento, esta passou a ser um único ato que integra, de maneira muito resumida, as etapas prévias à iniciação cristã. Por sua própria natureza, o batismo das crianças existe um catecumenato pós-batismal. Não se trata somente da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas do desabrochar necessário da graça batismal no crescimento da pessoa. É o lugar próprio da catequese. Aqui o catecismo está dizendo o seguinte: se você batiza uma criancinha, que deve ser feito porque ela tem que também ter essa graça do Cristo, ser cristã já de pequena, ela precisa posteriormente de uma catequese, que hoje nós temos a catequese da primeira comunhão, que reforça também esse compromisso já do batismo. Por isso que se retardou também um pouco a crisma, mas nós vamos ver mais adiante, tá bom? Então, essa próxima parte, o catecismo vai falando da mistagogia da celebração, o significado de cada rito em si. Por isso que nós vamos passar para o 1246. Quem pode receber o batismo? É assim que fala-se no Código de Direito Canônico. É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada e somente ela. Só ela. Você não pode se batizar por seu filho. Não tem condições. Desde as origens da Igreja, o batismo dos adultos é a situação mais normal nas terras onde o anúncio do Evangelho é ainda recente. O catecumenato, preparação para o batismo, ocupa então um lugar importante. Isso nós já vimos. Número 1250. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertados do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A Igreja e os pais assim privariam a criança da graça inestimável de se tornar filha de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Os pais cristãos hão de reconhecer que esta prática corresponde também à sua função de alimentar a vida que Deus lhes confiou. A prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial da Igreja. É atestada explicitamente desde o século II. É bem possível, porém, que desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o batismo, também se tenham batizado crianças. E aí o catecismo cita Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos faziam pregações e todas as pessoas daquela casa queriam o batismo. Provavelmente ali tinham crianças. Então não é uma invenção da Igreja batizar crianças. Já no período apostólico, na própria Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, se tem notícias de que casas inteiras eram batizadas, inclusive até em ambientes de prisão.
Ou seja, não precisa de um mar, não precisa de uma piscina, como algumas igrejas fazem, ou de um lago. Aquela imersão mesmo. Exato, da imersão mesmo. A própria Sagrada Escritura contradiz isso. Repetindo, o adulto pode se batizar, com certeza, e foi assim nos tempos apostólicos. Se converteu, se batiza. Mas, como nós já sabemos que nascemos com o pecado original, o seu filhinho, que não tem culpa de nada, só tem a culpa de Adão e Eva. A culpa contraída do pecado original. Então, para apagar essa culpa, o batismo também é necessário aos menores, às crianças. E uma mãe e um pai que deixa por muito tempo os filhos sem batismo, contrai uma culpa grave, como diz o catecismo. Você não pode deixar por muito tempo seus filhos sem o santo batismo, porque você está privando da graça principal, que é ser filho de Deus, a filiação adotiva por causa de Jesus Cristo. Vou trazer o meu de 5 anos então para ser batizado. Só o mais velho que é batizado. Pois é, acelere aí, viu? Não deixe muito não. 1253. O batismo é o sacramento da fé. A fé, no entanto, tem necessidade da comunidade dos crentes. Cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da igreja. Então, se você realizou o seu batismo, você é inserido na comunidade da igreja. Ali você não está só. É uma fé de uma comunidade, a fé da igreja. Você tem a sua família espiritual, que é a família da igreja. E quem pode batizar, isso já no número 1256, são os ministros ordinários do batismo, que são o bispo, o padre e, na igreja latina, também o diácono. Na nossa igreja, o diácono pode batizar. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha a intenção exigida, pode batizar utilizando a forma batismal trinitária. A intenção requerida é querer fazer o que a igreja faz quando batiza. A igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e na necessidade do batismo para a salvação. É uma proposição lógica. Se Deus quer que todos se salvem e o batismo é necessário para a salvação, uma pessoa que está morrendo ali, está agonizando e não tem o batismo, você pode fazer o batizado, mesmo que você não seja batizado, contanto que seja nessa intenção. Ele pode batizar Isso. em caso desde que ele faça o nome da igreja, o nome da igreja. Exatamente. Na intenção, exato, isso mesmo. Pode fazer sim, sem problema nenhum. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Ele também ordenou a seus discípulos que anunciassem o evangelho e batizassem todas as nações. 1259. Para os catecúmenos que morrem antes de seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento de seus pecados e a caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. Ou seja, se você tinha a intenção de se batizar, já estava se arrependido, podia estar até no curso, mas aconteceu, sei lá, um drástico acidente, você recebeu um batismo de intenção. Você tinha a intenção de se batizar. Se você não conseguiu ter o batismo com as águas mesmo, né? E no número 1258 diz que também aquelas pessoas que morrem em razão da fé sem terem recebido o batismo são batizadas por sua morte em Cristo, que é o batismo de sangue. Então, você defendeu a fé, por exemplo, alguns mártires no início da igreja que não tinham o batismo, ali, naquele momento, eles receberam um batismo de sangue. Você era um mártir que estava correndo, fugindo do império e acabou morrendo por causa de Cristo, então você recebeu um batismo de sangue. 1261. Quanto às crianças mortas sem batismo, a igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito das exéquias por elas. Com efeito, a grande misericórdia de Deus quer que todos sejam salvos. E a ternura de Jesus para com as crianças o levou a dizer: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais.
muitas crianças morreram sem o batismo. A igreja ensinou que para essas crianças se há um limbo, que é um lugar sem luz, como se diz, para onde vão as crianças sem o batismo. Porém, mais recentemente, se eu não me engano, foi o Papa João Paulo II, ele disse que o limbo era uma opinião teológica que ele mesmo não dava crédito. Ou seja, na opinião dele, não há limbo. Ele disse que as crianças que morrem sem o batismo, ele redigiu também esse catecismo, são confiadas à misericórdia de Deus. Ou seja, podem ser salvas mesmo assim. Porque Deus quer que todos se salvem e tem um amor muito especial pela juventude, pelas crianças. O que eu quero dizer é o seguinte, que essa discussão, se ainda é possível crer no limbo ou não, ou se é um mito medieval, cabe à discussão dos teólogos. É um debate que ainda se está na igreja, que alguns papas disseram, realmente o limbo existe. Outros mais recentes disseram, não, limbo não. Entende? Porque não é algo como o purgatório, que é um dogma, mas, digamos assim, uma vertente teológica. É como a questão da corredenção, que foi falado esses dias. É uma opinião teológica de uma comissão. Não foi um dogma ex cátedra. O Papa não proclamou o dogma. Então, 1262, a graça do batismo. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. 1263. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. O pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Então, você que se batizou grande, teve o seu pecado original perdoado e aqueles pecados pessoais que você cometeu até aquele dia que você se batizou. Também as penas. Lembra que o pecado acarreta a pena? No batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte, as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, lembra? As imperfeições, que não necessariamente são pecados, mas fraquezas de caráter. Assim como a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, ou, metaforicamente, o incentivo do pecado. Você se batizou, mas você não excluiu de si esse desejo, essa concupiscência de estar sempre inclinado ao mal. Você teve a culpa perdoada, mas ficaram essas consequências, como se diz na Sagrada Escritura. Toda a criação geme, como que dores do parto, aguardando a sua verdadeira libertação. Nós, mesmo com o batismo, mesmo limpos desse pecado, ainda estamos com a concupiscência. O batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito uma criatura nova, um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo e co-herdeiro com ele, templo do Espírito Santo. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais. Então o batismo deu a você 3 virtudes já de brinde: fé, esperança e caridade. Virtudes infusas. Deus coloca isso na sua alma. Você se batizou, então você recebeu o dom de crer, de esperar em Deus e de amá-lo. Você tem isso. Ah, Frei, mas eu me batizei com 20 anos e eu já tinha fé em Deus, eu já amava Deus e minha esperança era Deus. Como é que só depois de batismo eu ganhei isso? Não quer dizer que você ganhou. Existe uma esperança humana, esperança que você pode esperar, você pode crer em Deus, mas é uma fé humana. O que o batismo concede a você é uma fé sobrenatural, uma esperança sobrenatural e uma caridade sobrenatural.
Eu sei que você já acreditava em Deus, você já esperava nele, mas quando você se batisma, tudo isso se torna sobrenatural. Então você tem uma fé agora que te leva para o céu. Não é simplesmente a caridade do ateu, que nós já falamos sobre isso. Um ateu que doa 1000 cestas básicas, mas é uma caridade humana. Não é essa caridade do batizado, a caridade virtude teologal. Essa é a primeira coisa que o batismo concede para vocês. Segunda, concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons. E permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Ou seja, o Espírito Santo agora ajuda vocês mais e mais para preservar isso que vocês têm na alma, o templo do Espírito. E vocês podem crescer pelas virtudes morais, ou seja, aquelas outras virtudes anexas ao ser humano. Nós temos as 3 sobrenaturais e as outras que são as virtudes morais. Temperança, fortaleza, prudência, temor de Deus. São as outras virtudes. A castidade, que é uma virtude moral, a obediência, a paciência. Tudo isso são coisas que você pode trabalhar. Você pode aumentar a sua fé, sua esperança, sua caridade? Pode. Com atos de fé, atos de esperança, que nós vamos aprender a fazer isso quando falarmos de vida espiritual. E vamos ensinar também como conseguir essas virtudes morais. Aqui eu só estou dizendo que o batismo ele pode ajudar você a conseguir isso. Tá bom? Vocês são incorporados à igreja, que é o corpo de Cristo. Tá? E o número 1262 fala que pecado algum apaga esta marca. 7:2, né? É. Ainda que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Dado uma vez por todas, o batismo não pode ser reiterado. É um sinal indelével. Por isso que só se batiza uma vez. Porque somente uma vez que essa marca, esse selo de Cristo, como fala Santo Agostinho, é colocado em você. Não sei quem é o santo ou a santa, porque eu decoro o que ele diz, mas não sei quem é que diz. Que diz assim, não sei se foi a própria Francisca Romana, do Tratado do Inferno, que no inferno viu almas que elas falavam que preferiam não ter sido batizadas, porque se pelo menos elas não tivessem sido batizadas, a pena seria menor no inferno. Porque no batismo você faz uma promessa. Você promete que vai seguir aquilo. Na vigília pascal, seus padrinhos fazem essa promessa. Eu ia Entende? perguntar isso também. Por exemplo, se você fosse batizado quando era criança, mas depois como adulto você lá quisesse renovar os votos e... Não, todo ano nós renovamos na liturgia pascal, na Semana Santa, ali no Sábado Santo. Todo ano nós fazemos a renovação das promessas do batismo. Não, você não é... É, mas não é né? rebatizado. Você renova as promessas. Sim, sim. Você diz mais uma vez, eu creio nisso, eu acredito e eu prometo isso mais uma vez. Porque a gente não fez, não. A gente, como se batizou na igreja protestante, né? Uhum. O nosso batismo ele foi aceito exatamente por isso, por ter sido feito em nome do Pai, do Filho e do E Espírito, do Espírito Santo. A gente fez realmente a confirmação, né? Uhum. Aqui, quando a gente professa Sim. a nossa fé. Uhum. Maravilha. Então, o Catecismo de São Pio X, no número 291, se quiser olhar, faz uma síntese de algumas coisas que nós é bom conhecermos. É nesse É no outro, viu, Ah, Vitor? tá. É no... É. Pronto. 291 é freio. Isso. Só que eu vou passar rapidamente, viu? Você tem que acompanhar. Nossa. A matéria do batismo é água natural. Lembra que todo sacramento precisa da matéria? E a forma do batismo são as palavras. Diz o nome, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? O ministro nós já vimos que é o padre, e o batismo confere-se derramando água sobre a cabeça do batizando e dizendo ao mesmo tempo as palavras da forma. Vocês aprendam, porque vai que um dia precise. Vocês estão... Pegar um copo d'água, alguém vai morrer. Pois é, vai que um dia vocês estão lá, sei lá, num sinistro de trânsito e vocês foram os sorteados que viram primeiro o acidente, tem que parar, senão leva a multa e a caridade exige que vocês parem e ajudem a pessoa, diga no desespero, e agora o que eu faço? Aí você pergunta, você é batizado? Sou não.
Apesar que eu nem sei se pode fazer isso, porque às vezes em acidente de trânsito você não pode nem tocar na vítima, né? Mas, por exemplo, no hospital mesmo, uma criancinha já nasce, vai morrer, e diz, tem alguém católico aí? Batiza aqui meu filho, por favor. Aí você está lá, de repente é da sua família, e você batiza, né? Então não pode criar uma confusão lá na hora, vai dizer, vai batizar em quê? Católico ou protestante, né? Senão... Então, o 301 diz assim, quem são os padrinhos? No batismo, os padrinhos são aqueles que apresentam à igreja o batizando, respondem seu nome, se é criança, assumindo como pais espirituais o cuidado de sua educação cristã, se faltarem os genitores, e por isso devem ser bons cristãos. Nós jamais podemos escolher padrinhos de bar. Lembra que nós falamos isso na formação? Eu disse, olha, escolha pessoas realmente que sejam exemplos para você. Não escolha padrinhos de bar, padrinhos por dinheiro, por interesse. Por isso que a igreja exige. É casado na igreja? Qual é a situação? Porque vai ser o exemplo para você, para aquela criança, tá? Então, eu creio que sobre o batismo ficou claro, né? Esse sacramento que é essencial para a nossa salvação. Agora nós vamos falar do sacramento da confirmação ou a crisma. Por quê? Porque eu resolvi juntá-los, pois antigamente se recebia em seguida a crisma. Hoje não, hoje se tem um tempo maior. A confirmação ou crisma é o sacramento que nos faz perfeitos cristãos e soldados de Jesus Cristo e nos imprime esse caráter, tá? Nós vamos voltar para o Catecismo de São João Paulo II, no número 1286. No Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado em vista de sua missão salvífica. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, por ocasião de seu batismo por João Batista, foi o sinal de que ele era aquele que devia vir, que ele era o Messias, o Filho de Deus, concebido do Espírito Santo. Toda a sua vida e toda a sua missão realizam-se em comunhão total com o mesmo Espírito que o Pai lhe dá sem medida. Ora, esta plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Cristo prometeu por várias vezes esta efusão do Espírito, promessa que realizou primeiro no dia da Páscoa e em seguida de maneira mais marcante no dia de Pentecostes. Repletos do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. E Pedro começa a declarar que esta efusão do Espírito é o sinal dos tempos messiânicos. Os que então creram na pregação apostólica e se fizeram batizar também receberam o dom do Espírito Santo. Então, a confirmação é aquele sacramento que nos dá essa força necessária para sofrermos por Cristo. Como nós vimos aqui, no que é que o batismo nos dá, que também nos tornamos templo do Espírito Santo, não quer dizer que o Espírito Santo vai ficar ausente de nós até a confirmação. Ele age também no batismo. Mas a confirmação é como se fosse o amadurecimento da fé. Olha só a tradição do Oriente e do Ocidente, no número 1290. Nos primeiros séculos, a confirmação geralmente constitui uma só celebração com o batismo, formando com este, segundo a expressão de São Cipriano, um sacramento duplo. Entre outros motivos, a multiplicação dos batizados de crianças, estendendo-se por todo o ano, e a multiplicação das paróquias rurais, que amplia as dioceses, não permite mais a presença do bispo em todas as celebrações batismais. No Ocidente, visto que se deseja reservar ao bispo a complementação do batismo, instaura-se a separação dos dois sacramentos em dois diferentes momentos. O Oriente manteve juntos os dois sacramentos, tanto que a confirmação é ministrada pelo presbítero que batiza, o qual todavia não pode fazê-lo senão com
o miron consagrado por um bispo. Vejam que lá permaneceu juntos os sacramentos, batismo e crisma. Aqui se separou. Tanto por causa disso, que se espera que se dê uma resposta mais madura à fé, e também porque se tem uma multiplicação tão grande de paróquias que o bispo não tem como estar em todas. E como a confirmação é dada somente pelo bispo, é meio que impossível. Apesar que o bispo pode delegar. A minha crisma foi feita por um padre, porque foi no convento. Eu não recebi a crisma por um bispo. Era pandemia, o bispo não podia ir, então o padre, o frei, me crismou junto com outros jovens que estavam lá. E foi válido, porque teve a ordem, a delegação do bispo. – 1293. No rito deste sacramento, convém considerar o sinal da unção e aquilo que a unção designa e imprime, o selo espiritual. A unção, no simbolismo bíblico e antigo, é rica de significados. O óleo é sinal de abundância e de alegria. Ele purifica, unção antes e depois do banho, e torna ágil, unção dos atletas e dos lutadores. É sinal de cura, pois ameniza as contusões e as feridas. Ele faz irradiar beleza, saúde e força. Isto é, a igreja transformou uma coisa do cotidiano, como nós falamos, um sinal sensível, que é o óleo, numa coisa sobrenatural. A unção antes e depois do banho. Pega a referência. Os atletas e dos lutadores, eles passavam óleo no corpo para ficar ágeis, para que o outro não conseguisse segurar, o óleo escorregava e eles lutavam geralmente sem camisa, apenas com uma saia mais curta. Tudo isso a igreja, em sua liturgia, incorporou. 1295. Por esta unção, o confirmado recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é o símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade, de sua propriedade sobre um objeto. Ou seja, você selado é de Cristo, totalmente. Você está marcado com o crisma de que você é o soldado de Cristo. É a assinatura de Jesus em sua alma. No número 1297, fala a respeito da consagração do Santo Crisma, que é quando o bispo, na quinta-feira santa, durante aquela missa do Crisma, que geralmente é feita na catedral, consagra o Santo Crisma para toda a sua diocese. Você recebe o óleo de uma celebração que é feita uma vez durante o ano. É o óleo do Crisma, naquele momento ali. É no mesmo número ainda, só que tem um número menor ao lado, que é 1298. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, como ocorre no rito romano, a liturgia do sacramento começa com a renovação das promessas batismais e com a profissão de fé dos confirmados. Assim aparece com clareza que a confirmação situa-se na sequência do batismo. Quando um adulto é batizado, recebe imediatamente a confirmação e participa da Eucaristia. É uma possibilidade. Vitor poderia ter feito isso. Não fez porque eu acho que nós não contávamos que faríamos também a sua preparação para a primeira comunhão. Mas se nessa catequese você ainda não tivesse sido batizado, poderia ter feito tudo de uma vez. Batismo, crisma e comunhão. Da mesma forma, lá no tempo do batismo, você poderia já ter comungado. Mas é porque está tudo sendo extraordinário. Exato, porque como você... exato, foi curto, porque você ali fez o batismo e não tinha essa preparação, foi um caso especial, mas um adulto pode fazer, pode ser batizado, receber já a confirmação e participar da Eucaristia. Entende? Isso é uma coisa que pode ser feita. Inclusive, o pessoal lá que fez a crisma comigo, se eu não me engano, acho que eles não tinham também o batismo. E comungaram nesse dia. Eu era o único que só ia fazer a crisma. O restante, tá?
1302, vamos ver os efeitos da confirmação. A confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Nos enraiza mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba, Pai, e nos une mais solidamente a Cristo, aumenta em nós os dons do Espírito Santo, torna mais perfeita nossa vinculação com a Igreja, nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo, para nunca sentir vergonha em relação à cruz. 1305. O caráter aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo, e o confirmado recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente, e como que em virtude de um ofício. Quando vocês receberem a confirmação, vocês serão soldados de Cristo. Se vocês aprenderem que o Santo Crisma faz isso, deixam vocês prontos para esta luta de preferir morrer do que negar a fé, está ótimo. Vocês conseguiram compreender o sacramento. E aí, aumenta em nós os dons do Espírito Santo, que são aqueles que nós já conhecemos de outras pregações. Fortaleza, temor de Deus, sabedoria, ciência, os 7 dons do Espírito Santo. A Crisma faz isso. Dá a força necessária para que você vença as tentações, não tenha vergonha da sua fé, não tenha vergonha do Cristo, torna você um soldado. Por isso que se dava a tapa. Lembra que eu falei? Que o bispo dava a tapa para dizer, prepare-se que você agora vai apanhar por Cristo. Acorda. Está na hora de lutar. Tá? Então, todo batizado ainda não confirmado pode e deve receber o sacramento da confirmação. Ok? Há séculos, o costume latino indica a idade da razão como ponto de referência para receber a confirmação. Todavia, em perigo de morte, deve-se confirmar as crianças, mesmo que ainda não tenham atingido o uso da razão. Isso aí se está no direito canônico. Se às vezes se fala da confirmação como sacramento da maturidade cristã, nem por isso se deve confundir a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural, nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e imerecida, que não precisa de ratificação para se tornar efetiva. Ou seja, não quer dizer que a crisma, quando você recebe, se entende que você está assim na maturidade da fé, que é a maturidade de 20 anos. Não. Uma pessoa de 15 anos pode ser madura na fé. Algumas paróquias colocam a idade da crisma 15 anos. Você passa 2 anos fazendo a preparação e ali faz a crisma. Só que, infelizmente, principalmente em nosso Brasil, quem está fazendo a crisma está esquecendo a igreja. O jovem vai, às vezes por obrigação da mãe, do pai, realiza o sacramento e simplesmente some. Diz, já terminei. Me batizei, fiz a primeira comunhão e agora crisma, não tem mais nada. Quando eu for me casar, eu volto na igreja. Uma vez disseram que tinha uma igreja com muito morcego. Aí deram a sugestão de crismar todos, para ver se eles iam embora. Foi. Porque realmente é assim, você olha uma turma de crisma, 30, 40 jovens, todo mundo de vermelho, né? Com uma camisa com fogo do Espírito Santo, o nome aqui, né? E depois, cadê esses jovens? O fogo se apaga. Fica um ou outro numa pastoral, né? Não tem assim um interesse. É uma catequese que parece que às vezes dá o sentido que é formatura. Por exemplo, nós catequizando vocês aqui, pensamos em fazer uma catequese para a vida. Eu não estou simplesmente ensinando vocês a ir no dia comungar. Não, eu estou dando uma formação para a sua vida de católico que você, aonde for, vai servir. Principalmente para você se salvar. Não é só para você comungar essa catequese. É para que você tenha essa noção. Eu acho que na catequese da crisma está faltando isso às vezes. O catequista passa para os jovens apenas um cumprimento de tabela.
que, primeiro, não é com catecismo. Eu já vi paróquia que não ensina com catecismo. É o livro da catequese. Que, claro, pode até ser. Agora, esse livro deveria passar por uma revisão do pároco. Porque muitos desses livros não têm o conteúdo. É diferente daquela apostila que eu dei para vocês, que eu fiz comparando com 3 catecismos, com o livro de santo. Às vezes, o livro da Crisma é uma música, é uma brincadeira, é uma dinâmica. Uma outra coisa da fé é complicado. Eu já passei em paróquias que a Crisma, o encontro era para você abraçar seu irmão, para você fazer uma dinâmica, dizer ao outro que amava. Era mais para... Era um encontro. Aí pronto, aí depois vai todo mundo, come o lanche e pronto, e vai embora. Entende? Então que Crisma é essa? Entende? Para mim, eu acho que não tem melhor material do que os catecismos para passar na catequese. Se esse aqui, que foi pensado para bispos, é muito denso, como é, né? Você vê que aqui eu pulo um monte de coisa, porque ele faz uma análise teológica, como começou, o que é que significa isso e tal, porque é a resposta oficial da igreja. Por isso que eu pego o auxílio dos outros menores, que aqui é pergunta e resposta, fica mais acessível para os leigos, entenderam? Então, eu acho que falta muito isso nas catequeses das crismas por aí. O ministro da confirmação é o bispo, tá? E a forma são as palavras: eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O bispo estende as mãos sobre os crismados, invoca o Espírito Santo e depois, com o sagrado crisma, unge em forma de cruz a fronte de cada um, pronunciando as palavras de forma. E em seguida lhe dá um leve tapinha, dizendo: a paz esteja contigo. E no final abençoa solenemente a todos os crismados. Hoje não tem mais esse tapinha que é citado aí. Alguns bispos ainda fazem, outros não. A confirmação faz-nos perfeitos cristãos e soldados de Jesus Cristo, dando-nos a abundância do Espírito Santo, isto é, de sua graça e dos seus dons. Convém receber a crisma na idade de 7 anos, aproximadamente, porque então costuma começar as tentações e se pode muito bem conhecer a santidade e a graça deste sacramento. Hoje se afastou mais esse período. Tem pessoas que eu ainda conheço que receberam o crisma nessa idade por aí, mas hoje se afastou mais esses sacramentos, porque realmente... maiorzinho, né? 12, 13 anos. É, por aí, 14, 15... Porque a igreja entendia isso, que nessa idade já começam as tentações, já começam as falhas, o negar a fé. É cedo, infelizmente o mundo está todo vapor, contaminando as crianças. Então é nessa idade já, os jovens têm até crianças que têm filhos, 10, 11, 12, é um perigo. Só que hoje, pronto, a igreja viu que a sociedade está mudando. Então parece que a nossa juventude não são mais aqueles jovens que dizem sim, sim, não, não. São jovens líquidos. Dizem sim agora e depois não. Então se espera essa maturidade. Mas parece que mesmo esperando não está dando certo. Infelizmente, mesmo esperando 15 anos para o jovem ser maduro na fé, não está dando certo. As disposições para receber esse sacramento é estar na graça de Deus e, se tem o uso da razão, deve conhecer os principais mistérios da fé e aproximar-se deste sacramento com devoção, diferente da primeira Eucaristia, que é conhecer que ali é o corpo de Cristo. A crisma, se você tem a idade da razão, deve conhecer o básico. Isso que eu estou passando para vocês, é o básico da fé. Então, o Catecismo de São Pio X, nesses números adiantes, fala um pouco sobre os símbolos da crisma. Aquilo que eu já disse a vocês. O tapinha, a unção, o óleo em si, não é? Que é como o bálsamo, que é perfumado, preserva da corrupção, e significa o bom odor das virtudes, para evitar os vícios. Por fim, falar somente do padrinho. Na crisma existem os padrinhos para os homens e as madrinhas para as mulheres.
que devem ser bons cristãos para edificar e assistir espiritualmente os crismados. Podem ser os mesmos, Frei, do batismo? Pode, e o catecismo diz até que é bom que seja, o de João Paulo II. Diz que é bom que seja o mesmo. Mas... É porque o meu foi mais recente, é mais fácil, né? Agora, eles têm que ser crismados também? Não. Do caso da gente, do casamento. Do matrimônio. É bom que seja, viu? Essa questão dos padrinhos é bom que seja os mesmos. Hoje pode ser uma pessoa, por exemplo, aqui foi dito que para homem, né? Mas hoje está variado. Hoje não tem mais isso, não. Hoje, se você for homem, pode ser uma madrinha, né? Pode ser diferente. Mas no caso tem que ser, para mim e para Barra tem que ser um para cada, Frei? Sim, porque Padrinho é individual, exatamente. Isso Um mesmo. casal, aí vai um para um e um para outro. Não, só cabe, né? Mas lembra do que o cânon disse? Olha, o batismo só pode receber ele, né? Então a crisma você não pode receber por ela. Ela vai ter a sua madrinha, o padrinho, né? Eu queria mostrar aqui para vocês, foi bem tocado nesse assunto, onde é que diz que o padrinho da crisma é bom que seja o mesmo do batismo. Eu acho que assim eu não vou achar. Assim eu acho que eu não vou achar, não. Não sei se é nos padrinhos do batismo. Deixa eu ver aqui. Assim de qual eu não vou achar, não. Mas hoje passamos pelos dois sacramentos. Acho que muito simples de se entender, tranquilo. Né? A parte sacramental da igreja, essa teologia dos sacramentos, que vocês podem se aprofundar mais com a leitura do próprio catecismo, do texto completo, e outros livros de apoio, como eu acho que alguns que eu já passei para vocês podem ter. Por exemplo, se vocês forem comprar os comentários de Santo Tomás, vai aparecer lá ele falando, comentando cada sacramento, diferente do catecismo, com uma linguagem mais teológica, entende? Uma coisa que vai ajudar muito mais na vida de vocês. Ok? Podemos terminar por aqui. Sobre essa questão mais jurídica, vocês não se preocupem não, tá bom? De saber agora, porque quando for o momento, vai ser informado tudo na secretaria. Como é que vai ser a questão dos padrinhos. É esse catecismo de São Tomás, né? Catequese de São Tomás aqui, não é isso, é? Tá com a capa aí para eu ver? Exato. As catequeses de Santo Tomás. Acho que o senhor trouxe esse livro. Já trouxe. E usei também. Ele é da minha biblioteca católica. Foi editado com o nome de Catequese de Santo Tomás, mas na verdade ele reúne vários textos de Santo Tomás que são as catequeses. Tem o comentário ao Pai Nosso, onde ele comenta parte por parte o Pai Nosso. Da mesma forma que o Credo tem 12 artigos, o Pai Nosso tem 7. Então, ele comenta parte por parte. Tem o comentário à Ave Maria, o comentário ao Credo, aos sacramentos também. Então, eu sempre recomendo Santo Tomás porque o Bento XV disse que a igreja fez de sua doutrina a doutrina de Santo Tomás. Ou seja, nós devemos muito a Santo Tomás pelo que ele sistematizou, pelo que ele elaborou, pelo que ele estudou, a ponto de se chegar a dizer que ele foi o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios. Então, eu sempre vou recomendar Santo Tomás para vocês, ok? Podemos encerrar por hoje, ficamos por aqui e que Deus abençoe cada um de vocês nessa caminhada até o céu. Amém.